Boa tarde a todos. É com muita alegria que estou aqui novamente com vocês para que a gente possa conversar sobre um tema que nos fala sobre o nosso desenvolvimento. Seria ele, as potencialidades humanas como instrumento de trabalho. Estaria no capítulo 20, no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu li o título Potencialidades Humanas, eu quis entender melhor o que seria isso. E as potencialidades humanas seriam a potencialidade que cada indivíduo tem de acordo com a sua capacidade, fazendo isso com que se desenvolva a sua capacidade de crescimento e de desenvolvimento espiritual também. Aí eu me lembrei de uma passagem, de uma parte do livro de Leon Denis, que fala sobre as potências da alma. E dentro dessas potências da alma, ele nos diz que essas potências são meios disponíveis para impulsionar a nossa evolução. Então eu fiz uma correlação de uma coisa com a outra. O que seriam essas potências da alma? Ele nos diz que são 7. Primeira, a vontade. Segunda, a consciência, o sentimento íntimo. Terceira, o livre-arbítrio. Quarto, o pensamento. Quinta, dificílima, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. A sexta, o amor. E a sétima, a dor. Então, a gente chega a um ponto de entender que tudo isso aí mesclado, todos nós passamos por todas essas potências da alma, né? E temos isso inerente dentro de todos nós. É através disso que a gente vai conseguir nos impulsionar à nossa evolução. Então, qual seria essa importância do crescimento como necessidade do espírito? Como que o espírito se desenvolve? O que nós temos que fazer para nos crescermos, né, nessa escala espiritual, né, que é tudo isso que todos nós buscamos, o desenvolvimento. Nós temos como mestre Jesus, então temos que, ou galgamos chegar um dia, né, ao que Jesus foi para todos nós, o maior espírito aqui na Terra. O livro dos Espíritos nos diz que as qualidades superiores da alma se desenvolve gradativamente. Muitas das vezes a gente quer, né, que tudo se resolva numa encarnação só. Lê do engano, nós não conseguimos, nós temos que ir devagar, nós temos que nos organizarmos para que a gente possa fazer esse crescimento gradual. E ele fala também que as necessidades da vida presente levam o espírito a agir, desenvolvendo gradativamente suas potencialidades futuras, valendo-se das aquisições do passado, porque a gente acha que não utiliza nada. Claro que a gente utiliza muitas das coisas do nosso aprendizado do passado. É através dele que na encarnação presente a gente vai conseguir ter algum tipo de habilidade, ou a gente vai poder começar daquele ponto para frente, porque o espírito não regride. Tudo que a gente aprende nessa encarnação, a gente vai levar para outra. A gente pode ficar estacionado, não fazer absolutamente nada, que é muito difícil. Alguma coisa a gente faz numa encarnação para o lado bom, né? O lado ruim a gente faz sempre, mas para o lado bom. E a gente entende também que é importante ter esses conhecimentos do passado, que eles não são jogados fora. O Evangelho de Jesus, nosso tema, ele está dentro do Evangelho de Jesus, e ele vai falar sobre a parábola do trabalhador, dos trabalhadores da vinha. O que seria o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus é a maior fonte de educação, renovação e regeneração da humanidade, porque ali a gente tem muitos exemplos, muitos deles até por parábolas, né? E muitos deles espíritos, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, muitos também de espíritos que vêm nos passar formas da gente poder se aperfeiçoar, não diretamente impondo, mas explicando, né, falando sobre vários temas para que a gente possa se harmonizar com eles e possa seguir o exemplo deles. Então, nesse capítulo 20, a gente vai falar do trabalhador da última hora, dos trabalhadores da vinha. O que a gente pode falar sobre esse tema?
essa parábola, ela fala muito que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Vocês sabem que as parábolas eram meios em que Jesus se utilizava para poder passar algo para aquelas pessoas daquela época. A parábola da vinha, ela vem nos falar, então, que o reino dos céus se assemelha a um homem chefe de família que se disponibiliza a colocar trabalhadores na sua vinha. Então, ele sai pela manhã, recolhe alguns trabalhadores, entra em acordo com um valor que eles deveriam trabalhar lá naquela vinha dele, e ele vai saindo algumas horas depois e vai recolhendo, pegando pessoas que também queriam trabalhar. E ele vai até a 1/10 hora, que é assim que eles se expressavam antigamente. E ele vai até a 1/10 hora e recolhe outros trabalhadores também. E há uma confusão muito grande no final do dia, quando vai ser feito o pagamento, que ele paga igual para todos. E os que tinham começado desde lá de cedo a fazer o trabalho ficam revoltados e não entendem porque os que entraram nas últimas horas recebem a mesma coisa. E ele explica que é a pessoa estar disponibilizada pelo trabalho desde o horário da manhã, do primeiro horário da manhã, só que ele não teve oportunidade. Quando ele teve a oportunidade, ele trabalhou com muito afinco e fez o que foi combinado com o chefe de família. Então, é isso que muitas vezes acontece conosco. A gente pensa que só aquela pessoa que começou a fazer o trabalho do bem, ou só aquela pessoa que começou desde muito lá atrás, tem condições de se desenvolver. A gente esquece que Deus, que Jesus está nos esperando, está tentando nos mobilizar a qualquer momento para que a gente possa fazer o bem. O que a gente tem que entender, eu me recordei também de uma história de uma amiga também da casa espírita que me contava que o marido dela, todos os dias de manhã, quando ele ia fazer a barba, ele não acreditava em Deus, ele era ateu, e ele não queria saber de religiões ou de doutrinas, ele queria viver a vida dele mais materialista. E ela, um belo dia, teve aquela ideia de todos os dias, na hora que ele fazia a barba, que era o horário que ele ficava mais calmo, mais sereno, ela lia uma página do Evangelho. Perguntou para ele, tem algum problema eu ler essa página do Evangelho para você? Ele falou, não, pode ler, para mim não tem muito significado, mas é uma coisa boa, né? Eu estou saindo para o trabalho, pode ler. E assim ela começou todos os dias a ler aquela página para ele pela manhã. E ele foi começando a raciocinar o que ela lia, né? O que a gente fala sobre a nossa doutrina, a fé raciocinada. E começou a ver que tinha muitas coisas se assemelhavam. E ele começou a mostrar interesse, um dia quis ir com ela na casa espírita, e assim começou o desenvolvimento dele, ele começou a estudar também, ler o livro dos espíritos inteiro, começou a fazer cursos, e ao longo do tempo, ele começou também a fazer um trabalho de caridade. E esse trabalho se resumia em realmente também ler o Evangelho na casa das pessoas muito simples, muito pobres, que não podiam se deslocar até a casa espírita, que lá nesse centro espírita tinha uma obra de assistência todos os domingos. E ele iria todos os domingos fazer esse culto no lar, na casa dessas pessoas. E ao longo também desse trabalho dele, ele foi se afeiçoando às pessoas, ele foi vendo muitos problemas que as pessoas tinham que ele não tinha. Ele chegava, muitas das vezes, tinha havido uma chuva muito forte, as casas estavam destelhadas, ele comprava telha, mandava colocar, se caía uma parede no barraco, ele mandava fazer, e assim ele foi fazendo. Não só ele tinha o evangelho muito no coração dele para poder passar a palavra, que ele tem uma oratória muito boa, como ele também começou a ajudar mais as pessoas, que muitas das vezes a gente fala, eu vou fazer a caridade é só o que tá sobrando na nossa casa que a gente dá, a gente às vezes não se sensibiliza, e as oportunidades vão aparecendo no caminho da gente, como apareceu no dele. Mais ou menos uns 10 anos depois, ele desencarnou. E lá nesse local tinha, depois que se fazia a reunião, vinha um médium presidente da casa, ele dava mensagens. E uma das mensagens foi dada por esse nosso amigo que tinha desencarnado, e ele nos explicou como ele tinha ganho com aquele tempo que ele usou
de estudo, aperfeiçoamento e ajuda aquelas almas que necessitavam, né, naqueles momentos de sofrimento, da parte material também. Aquilo dali foi de grande valia para o tempo em que ele executou aquele trabalho. Aí eu me lembrei dos trabalhadores da última hora, porque ele começou a fazer esse trabalho mais ou menos com 50 anos. E a gente acha que não dá mais tempo. Fala, já estou meio a coroa, já estou meio velho, não vai mais dar tempo de eu fazer nada. E aquele tempo que ele fez, os 10 anos que ele passou trabalhando com muito amor, com muito carinho, se dedicando àquelas almas quando ele subia o morro ali e fazia aquele trabalho, foi de grande valia para ele. E eu também me lembrei do caso de Paulo também, que Paulo foi um homem que começou o trabalho no cristianismo quando ele viu, né, Jesus na estrada de Damasco. Ele já tinha para mais de 30 anos e desenvolveu um trabalho ao longo do tempo que ele ainda ficou vivo aqui na Terra, maravilhoso. Para mim é um dos percussores do cristianismo. Se a gente hoje em dia fala sobre o cristianismo, muito tem a ver com Paulo, o apóstolo Paulo, magnífico. Então, assim, nunca é tarde para a gente começar o nosso trabalho, né? Nunca é tarde para que a gente possa entender que o trabalho do bem pode ser feito. E a gente pensa, às vezes, que é um trabalho pequeno, que não vai adiantar grande coisa, mas para aquele ser ali que você está se disponibilizando, que você está ajudando, representa muito. E para Deus e Jesus também. Joana de Ângeles nos fala no livro Após a Tempestade que nós somos os trabalhadores da última hora, que estamos aqui agora, tendo essa oportunidade de fazer essa revelação, não só para nós, para com quem está ao nosso lado também. Ela fala que foram há mais de 600 anos nós tivemos o primeiro contato aí com o cristianismo e não fizemos nada. Então, a gente tem que aproveitar esse nosso tempo de hoje, de agora, para fazermos algo diferente. E a gente pode fazer algo diferente, é só querer, é só sair dessa zona de conforto, é só acreditar que você pode, é só começar. A gente tem que começar em algum caminho. As oportunidades nem sempre vêm a toda hora para nós. E quando ela vem, a gente não deve arrumar desculpa. Eu não posso, não. Esse dia daí, não, esse dia não vai dar para mim. Esse dia eu vou ter que fazer alguma outra coisa, vou para ginástica, não vai dar. Não vai dar para eu fazer isso, eu não vou cancelar uma coisa que eu gosto muito, que é meu lazer, para poder fazer o trabalho. Pelo amor de Deus, né, Jesus? Eu faço o trabalho no momento que me sobrar, no momento que... Então, gente, muitas vezes o momento é aquele, é o momento com sacrifício, é o momento em que a gente realmente quer se dedicar com algo e a gente tem que fazer isso com amor no coração. Outra coisa, nós temos algumas passagens no Evangelho que eu acho também muito interessante para que a gente possa conversar, que fala o seguinte, assim como Jesus nos falava, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 17, que ele fala sobre os falsos profetas. Pelos frutos os reconhecereis. Então, é através dos bons frutos que a gente se desenvolve que a gente vai poder mostrar quem somos nós, porque quando a gente desencarna, quando a gente vai embora para a erraticidade, né, volta para o nosso lar, né, que é a erraticidade, o que a gente leva de bom é esses bons frutos aí, o que a gente construiu, o que a gente fez. Ele fala também que o bom trabalho que gera boas obras é um dos grandes construtores da nossa evolução. O que ele fala que muitas das vezes a gente fala, eu vou fazer um trabalho, não é um trabalho que a gente tenha que fazer de se desenvolver pelo lado profissional, que muitas vezes você faz um trabalho gerando armas, um trabalho pernicioso, com histórias perniciosas, escreve livros assim, não é esse tipo de trabalho. É o trabalho que você põe a mão na massa, é o trabalho que você se dedica a ele com caridade, que desenvolve o amor e a moralidade dentro de você. E o que nós temos também aqui é que em seu trabalho o homem deve procurar não sua autopromoção, mas o bem de todos e a alegria de servir. Muitos de nós conhecemos e sabemos que em vários lugares, né, tem pessoas
que querem se autopromover, dizer, eu sou a boazinha, eu sou a melhor, então eu faço isso, eu faço aquilo outro, e esquece de entender tudo aquilo que você está fazendo. A autopromoção, ela existe em todos os lugares, no trabalho profissional, dentro da sua casa, no trabalho da doutrina. As pessoas, o poder é muito difícil de ser controlado. Quando a gente tem algo que nos põe para cima, que nos eleva perante os nossos irmãos, eu vou dizer bem essa frase, perante os nossos irmãos e não perante Deus, porque Deus, Jesus, os bons espíritos sabem como nós estamos executando o nosso trabalho. Se realmente é uma coisa pelo orgulho ou se realmente é uma coisa pelo coração. Então eu chamo a atenção que nós temos que prestar muito atenção como nós executamos o nosso trabalho, como nós nos achamos ali dentro daquele trabalho, se somos melhores do que os outros, por que nos achamos assim, que somos, ninguém é melhor do que ninguém. Pessoas têm habilidade para determinados tipos de trabalho, graças a Deus, e outras não, têm habilidade para outros trabalhos. Isso não quer dizer que você é menos ou que você é mais, você é um trabalhador igual. É isso que a gente tem que ter, essa noção. Você não é melhor porque você... Muitos de nós, às vezes, temos que executar trabalhos mediúnicos porque somos espíritos com dívida. Não é porque eu sou melhor do que o outro que eu estou nessa posição, porque eu tenho dívida, eu tenho que pagar minhas dívidas através desse tipo de trabalho. Então, foi-me dado aquela mediunidade para que eu possa fazer mais caridade e pagar mais. Às vezes não, pode ser também porque eu seja um espírito elevado, mas quem sabe? Quem sabe o nosso histórico? Nem nós não sabemos o nosso histórico, como é que a gente vai saber o histórico do outro? E todos nós, muitas vezes, somos julgados pela lei através das nossas obras e não pelo fator tempo. E a gente, o que a gente deve entender é que não é o fator tempo que predetermina se a sua obra é boa ou não. É como você executa essa sua obra. Fator tempo não interessa. Você pode fazer muita coisa pequena durante muitos anos e fazer uma coisa muito grande lá atrás. Eu também não quero desestimular as pessoas que estão começando um trabalho cedo, falar, a oradora falou, a Leila falou que se eu começar muito... Não, pelo amor de Deus, comecem o seu trabalho quando vocês se sentirem hábito. Olha lá nas potências da alma, você tem seu livre-arbítrio. A hora que você achar que é o certo, você comece o seu trabalho. Muito bom para quem começa cedo e começa com amor. A gente tem que bater palma para esse. Mas o que não teve oportunidade, o que não foi chamado, o que não foi apresentado e foi apresentado lá na frente, também tem seu valor. É isso. Todos nós também temos ideias cobertas de rigidez e precisam ser trabalhadas. Isso dificulta muito dentro do trabalho. Quando você tem... eu sou assim mesmo, não vou mudar. Desculpa, meu jeito é esse, eu vou agir dessa forma. Quem quiser trabalhar comigo, trabalha. Quem não quiser trabalhar também, problema de quem não quiser trabalhar. Nós, quando estamos fazendo o trabalho do bem, necessitamos ter paciência, porque dificilmente a gente faz um trabalho sozinho. Então, a gente tem que ter paciência um com o outro. E entender que o outro não é você. A sua forma de pensar é uma e do outro é a outra. Só que juntos vocês têm que executar aquele trabalho. Tudo bem, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para executar o meu trabalho. E outra coisa, a gente às vezes tem tipos de picuinha, tipos de dificuldade, coisas que você tem lá atrás relacionado ao seu jeito de viver e que a outra pessoa tem um jeito de viver alegre, para cima, e você é séria. Você acha palhaçada, por que a pessoa é tão assim, alegre, não é possível que ela não tenha problemas? Ela tem, claro que ela tem, igual a você. Ou ele tem, claro, igual a você, só que ele reage de uma outra forma e você reage da sua forma. Ele não está interessado em fazer você reagir diferente se você não quiser. Mas a gente tem que aprender com alegria. Por que não ser um pouco mais alegre como nosso amigo? Por que a gente não fazer o trabalho dessa forma também? Por que só a minha forma é a necessária? Porque só a minha forma é a correta. A gente tem que ser mais flexível.
na nossa vida, no nosso desenvolvimento. Hoje estamos nessa encarnação, futuramente desencarnaremos e estaremos de novo em outra, com esse mesmo mundo que está aqui. Eu acho muito bacana as pessoas mais idosas que correm atrás de tudo isso que está vindo aí. Eu tenho uma mãe de 85 anos, que ela já tem o Facebook, o Instagram, ela vê tudo, ela acha tudo engraçado. Eu acho bacana a pessoa que não fica delimitada ali, que corre atrás, que quer saber o que está acontecendo, que quer estar junto dos netos, dos filhos, que quer participar dessa vida nova que a gente está tendo aí. E são pessoas de lá de trás, né, de 1920, 1930, né, principalmente, 35, que estão aí com 80 e poucos anos e estão lutando para ver toda essa mudança que está acontecendo. Eu tenho uma historinha também de um pai que era muito sábio, né? E ele tinha 3 filhos. Esses filhos viviam brigando o tempo todo dentro de casa. Era uma coisa horrorosa. Coisa que não acontece, né? Com a gente que tem filho, né? Fica um brigando com o outro, sem nada, sem acontecer nada. A gente sabe muito bem como é isso. E naquela época, ele pensou, bem, eu vou arrumar um jeito de fazer com que eles melhorem, né? Para que essa diversidade melhore entre eles. É muito ruim ficar dentro de casa, né? Com essas adversidades. Então, ele pede para que cada filho leve uma encomenda para um príncipe que morava no castelo perto deles. E ele distribui as encomendas. Para um filho, ele vai levar a corça. Jesus contava essa historinha. Para um filho, o filho vai levar a corça para o príncipe. O outro vai levar um vaso com argila preciosíssima, e o vaso é também muito precioso. E o outro vai levar um bolo para o príncipe também, um bolo lindíssimo, a coisa mais linda. E eles saem os 3 para levar esses presentes para o príncipe. Só que no meio do caminho, o que está com a corça começa a implicar com o que está com o vaso. Cuidado, hein? Você não tem jeito, hein? Você vai acabar derrubando esse vaso aí. Você é uma pessoa que não presta atenção nas coisas que você faz. Ele fala, fica quieto, cala a sua boca, você também não sabe segurar essa corça aí, você cuida da sua vida e assim vai. E o do bolo fala, você aí que está segurando também a corça, também é inconsequente, daqui a pouco vai haver algum problema, e eles vão assim caminhando, um brigando com o outro e prestando atenção na vida do outro, e reclamando, não prestando atenção para ajudar, para reclamar que o outro não tem competência para estar carregando aquilo que está levando para o príncipe. E a corça vai ficando nervosa com aquela briga, aquela confusão toda, e ela se debate, um deles esbarra no que está segurando o vaso cai no chão e quebra, e o outro, para tentar segurar o vaso, esbarra também no que está segurando o bolo, e cai o bolo no chão. E nessa confusão toda, o que está segurando a corça fica tão assustado que solta e a corça vai embora. Então se perde a corça, o vaso e o bolo. E eles ficam muito tristes e voltam para conversar com o pai sobre esse problema, que não tinham levado absolutamente nada para o príncipe. Tinha se perdido tudo. E o que a gente aprende dessa lição? E o pai sábio conversa com eles. Eles se preocupam muito mais um com a vida do outro para recriminar do que com a própria vida. Se cada um tivesse levando o seu presente, prestando atenção no seu presente, sem ficar prestando atenção e reclamando que o outro não tinha competência de estar com aquele presente, eles teriam chegado no local onde deveriam entregar os presentes para o príncipe. O grande problema da nossa vida é esse. A gente, em vez de trabalhar, de executar o que a gente tem predeterminado para executar, a gente fica prestando atenção no trabalho do outro e a gente se prejudica por causa disso. Se você fizer seu trabalho com amor, se dedicar àquilo que você está fazendo e for só se intrometer para ajudar o outro e não para ficar falando ou ficar fazendo comparações, você vai ter uma vida melhor. E também esses dias, por acaso, conversava com uma pessoa que tinha me dito que perdeu o emprego dela porque ela tinha ido para uma empresa onde tinha 3 pessoas que executavam a mesma função, ela trabalhava muito, porque ela é muito responsável, e tinha uma que ficava só enrolando, o tempo inteiro enrolando. E ela começou a prestar atenção nela e aquilo dali começou a irritar, ela foi cada dia ficando mais irritada,
ela via que a outra enrolava, e ela fazia tudo e mais alguma coisa, e a outra não fazia nada, e o tempo foi passando, ela foi ficando nervosa, teve uma crise de ansiedade de nervos horrorosa, teve que ficar afastada do trabalho por um tempo, depois voltou e continuou naquela mesma situação, e ela acabou pedindo demissão e ficando sem um emprego, porque ela não suportava ver aquilo. Então, acabou ficando sem o dinheiro também, a parte financeira dela ficou com muita dificuldade. Então, é o que eu falo, muitas das vezes você fica prestando muito mais atenção no trabalho do outro, faça o seu trabalho, se o outro não vai fazer e você não pode obrigá-lo a fazer, o que você vai se prejudicar ou se intrometer? Ela não tem uma chefe, essa pessoa não tinha uma chefe, a chefe tinha que ter visto e olhado, porque o rendimento de cada um era diferente. Se a chefe não vai tomar providência e aquilo te incomoda muito, ou você procura um outro trabalho com calma, ou você faz a sua parte e esquece o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. O que você não deve fazer é se prejudicar ou parar o que você estava fazendo, que estava lhe rendendo frutos, que você para em prol de tomar conta da vida do outro. Então, e muitas das vezes a gente tem que pensar assim. E outra coisa também, a gente às vezes põe muito mais a culpa naquele problema, a culpa no outro, né? Ah, eu saí do trabalho por causa do outro. Não, você saiu do trabalho por causa de você mesmo, é livre-arbítrio. Você se contaminou com aquela situação, você tem sempre uma desculpa. Ah, mas ela estava me fazendo muito mal. Ah, aquilo ali às vezes é para trabalhar a sua disciplina, a sua paciência, né? O seu foco é numa coisa ou tomar conta da vida do outro, né? Então a gente tem que entender que muitas das vezes somos nós mesmos que criamos os problemas para nós, através do nosso livre-arbítrio, através da maneira como nós somos. Outra coisa, como que a gente pode usar essas potencialidades humanas no trabalho, né? Do bem? Nós temos várias formas. Nós temos o trabalho voluntário, que ele existe dentro ou fora da instituição espírita. A gente pode estudar mais a doutrina para que a gente possa se desenvolver intelectualmente, moralmente, e esse aprendizado não seja só para nós, seja para nós e para os nossos irmãos, né? Que precisam, muitas vezes, que não têm essa forma, essa facilidade de ter o conhecimento, e já que nós temos, nós vamos ajudá-los a entender muita coisa que eles não conseguem entender em determinados momentos, conversando, agindo de uma forma correta. Jesus, como que ele trouxe toda a mensagem dele, o que ele fez de melhor para nós, através do exemplo. Eu sei que nós estamos ainda muito longe de ser Jesus, mas nós estamos no caminho de... E isso que é importante, né? Nós estarmos no caminho da evolução. E é isso que essa passagem toda do livro do Evangelho segundo o Espiritismo nos passa. Os trabalhadores da última hora têm oportunidade, podem fazer o diferencial, e o tempo é hoje, é agora. O tempo não é amanhã, a qualquer hora, o dia que eu estiver habilitada. O tempo é hoje, é agora. Que a gente consiga colocar isso em nossas mentes. Se você não tem condição de fazer algo muito grande, né, algo que te delegue muito tempo momentaneamente, comece com algo que você pode fazer devagarzinho. Comece dentro de casa. Nós estamos passando por uma situação extremamente difícil com essa pandemia, em que todos nós estamos dentro de casa. Nós estamos postos em teste, estamos sendo postos em teste o tempo inteiro, com a nossa família, com nossos atos, nessa reflexão. Vamos aproveitar essa reflexão, já podemos começar por aí. Todos nós temos dificuldade, né? Dificuldade. Até outro dia também eu vi uma palestra em que a pessoa vai fazer uma palestra falando que todas as pessoas na família têm uma dificuldade, tudo, e no final veio um senhor falar com a palestrante assim: ah, você me desculpe, porque eu não tenho dificuldade nenhuma, eu tenho uma mulher maravilhosa, eu tenho 3 filhos homens maravilhosos, que estudam, que trabalham, que fazem tudo direitinho, não me dão trabalho de nada. Aí ela era médium, né, auditiva, e ela escuta, e sensitiva, e ela escuta o espírito falar para ela:
por enquanto. Espera vir as noras que ele vai ver o que vai acontecer com ele. Então, isso acontece com todos nós, essa é a realidade de todos nós. Todos nós temos problemas, todos nós temos que assimilar coisas que temos muita dificuldade de assimilar, mas temos que ter, sabe o que, meus irmãos? Esperança no nosso coração. Esperança que dias melhores virão, que algo novo vai acontecer, que não vamos ficar com a tristeza, com a mágoa, com o ressentimento dentro de nós o tempo inteiro, que temos que dar o primeiro passo, que temos que perdoar, que temos que fazer o diferencial. É isso que Jesus espera de nós. E é isso também que eu proponho que vocês comecem a fazer, inclusive eu também já estou começando a fazer, a tentar fazer o nosso diferencial. Uma boa tarde a todos, que o Senhor Jesus esteja dentro de nossos corações, agora e sempre. Um grande abraço.